como eu havia prometido, eu coloquei aqui na plataforma uma atividadezinha, né, na física segundo ano. Aqui, ó, conteúdos diversos, atividades avaliativas. Deixa eu entrar como estudante. Parece bobagem demais se eu não entrar como estudante. Perdão. Beleza, aí eu mostrei lá atividades avaliativas. Beleza. Tem lá, tem um bocado lá. Aí o último conteúdo que eu estava estudando é esse aqui, ó, dilatação térmica, né? Vamos devagar, com calma, sem pressa, hoje é sábado. Aí eu coloquei essa atividade lá, talvez alguém já tenha acessado, tá certo? Então coloquei essa atividade lá que é falando sobre o coeficiente de dilatação. Coloquei aqui dois coeficientes, tá? Praticamente um é o dobro do outro, que a intenção é que vocês percebam o quanto isso é significativo na teoria, na fórmula, né? Coloquei a legendinha aqui bonitinha, né? Tudo certinho aqui, alfa, beta e gama. Inclusive falando aqui, né? Quem quer duas vezes maior, por quê? Porque são duas direções. Quem quer três vezes maior, por quê? Porque são três direções. E agora o resto é com você. Como assim? Bem, isso aqui é uma barra. Então é dilatação linear. Então, eu coloquei também, né? Aqui também, coloquei com zinco, coloquei com aço, mesmo comprimento inicial, tá? Mesma variação de temperatura, ok? É, E aí eu quero a dilatação, tanto de um quanto do outro. Fiz isso assim. Tentei ser didático, colocando assim. Pra você perceber que a única coisa que vai mudar da letra A para a letra B é um material e o aço. É o aço? Não, perdão. E o zinco tem uma capacidade praticamente duas vezes maior do que do aço para dilatar, né? Então, bom dia, Antônio. Entrou aí depois, tudo jóia? Bom Então, dia, professor. bom dia. Então, o que que eu fiz? Eu fiz isso de propósito, né, para poder comparar, beleza? É, Ainda falando sobre dilatação linear, coloquei duas barras idênticas, tá? E pedi para calcular a dilatação. Eu vi um exercício que não fugiu a memória aqui agora, tá? Mas um exercício de vestibular bacana que fazia isso. Então eu fiz questão de reproduzir aqui, coloquei duas barras idênticas para você calcular a dilatação total, né? Então a dilatação é a contribuição da barra de aço com a contribuição da barra de zinco, beleza? E fiz as outras coisas também com a dilatação superficial, né, que é a área. Peguei áreas idênticas, com materiais diferentes, com a mesma variação de temperatura para ver o que acontece. Peguei dois cubos de volumes inicial, isso, volumes inicialmente iguais, de materiais diferentes, só que aqui no finalzinho eu já propus uma variação diferente de temperatura, tá? Para não ficar que aí eu já tinha sido didático aqui na frente, aqui eu só quis dar mais um trabalhinho para vocês resolverem. Tranquilos? Isso aqui é uma das atividades que eu propus. Só a que eu tô em mente é. Tá, tem uma outra para propor, mas também nem com tanto, né? Vou poupá-los. Aí tem as temperaturas aqui. Tranquilos? Beleza? Vocês viram que não tem segredo nenhum, não, né? É só aplicação de fórmula mesmo, né? E saber lidar com potência de 10, que é aqui, né? Só isso que tem diferente aqui. Beleza? Tranquilos? Aí uma coisa que eu vou ensinar, que eu não vou cobrar em atividade, vou comentar aqui hoje, sempre com calma, muita calma e elegância, que hoje é sábado, vamos devagar. Então, beleza. Tem duas atividades de termometria aqui e uma de dilatação. Beleza? Eu prorroguei uma aqui, ó, ainda está até a tempo, ó, dia 19. Aí ficou parecendo que está próximo aqui, tá? Mas essa daqui na verdade era pro dia 15. Eu puxei ela mais um pouquinho. Qualquer coisa, eu sei que vocês estão tendo prova, tá? Existe uma tolerância aqui, tá? Por quê? Porque eu sou bonzinho? Não, não é porque eu sou bonzinho, não. É porque, na verdade, como está longe de acabar as provas, eu posso fazer isso, beleza? Quando o prazo está muito curto, que eu não posso fazer isso, beleza? Então, se o bicho pegar, vocês me falam. Agora, essa aqui não, porque já está bem longe, né? 2 semanas praticamente. Tranquilos?
Então tá aí. Se alguém tiver alguma dúvida, fale agora ou pergunte depois, né? Beleza. Aí eu vou resolver duas situações que eu resolvi, acho que até uma, mas eu quero só frisar aqui um pouquinho a mais, tá? Que é o seguinte, tá? Ixi, Maria, tá desligado. Que é o seguinte, vou imaginar um comprimento aqui. Pode ser comprimento inicial, aqui em milímetros, por exemplo, ou em metros, tanto faz, ok? Então vou imaginar aqui pode ser um comprimento inicial e aqui uma superfície inicial, aí que pode ser metros, pode ser metro quadrado, tá certo? E aqui pode ser metro simples, beleza? Tudo em função da temperatura, porque se não fosse a temperatura, né, a variação dela, obviamente que não teria nada disso que a gente está estudando aqui, beleza? Posso falar de um aquecimento, que seria o caso desse primeiro aqui, aquecimento, tá? E posso falar de um resfriamento, que seria esse aqui, ó. Às vezes você acha que o gráfico não pode vir para baixo, mas ele pode contrair, né? Dilatação é dilatação. Dilatação é variação, né? Não sei, às vezes a gente associa que dilatar está aumentando, né? Não, não necessariamente. E aqui resfriamento, tá certo? Resfriamento. Fechou? Fechou. Então, se aparecer um gráfico estranho desse aqui descendo, você não vai estranhar mais. Comprimento inicial, sei lá, 2,0, só para ficar bem correto aqui, umas três casas depois da vírgula. Porque as dilatações são pequenas, ainda mais quando está em metro, tá? Ainda mais quando está em metro, tá? Aí variou isso aí. E esse carinha aqui, variou uma mixariazinha aqui também, né? Variação de temperatura, só para facilitar a nossa vida, 100 para ambos, beleza? Só para variar um tiquinho, esse aqui é 200. Mais alguma coisa? Não. Eu tenho comprimento inicial, vamos pegar a fórmula. A ideia, né? A ideia, comprimento é comprimento inicial, é, alfa e variação de temperatura. Quando eu estou falando de superfície, mesma coisa, né? Só muda as dimensões. Aí é o beta vezes variação de temperatura. Beleza? A ideia é a mesma. O que é. Todo mundo é proporcional à dilatação. Né? Não tem nada dividindo aqui. Tudo é proporcional à dilatação. Quanto maior o comprimento inicial, maior o coeficiente, maior variação de temperatura, maior a dilatação. Seja ela linear, superficial, volumétrica, que for. Certo? Então as fórmulas são essas aí. Então, se você observar as fórmulas, tá? Eu tenho comprimento inicial? Tenho. Eu tenho alfa? Não tenho. Eu tenho variação de temperatura? Tenho. Só olhar para o gráfico, tá? Eu tenho dilatação, galera? Eu sei que todo mundo já acordou aí, né? Já é a segunda aula. E aí? A aula mais esperada, né? A aula de física, sábado, né? Eu sei que é difícil, todo mundo fica muito emocionado. E aí? Tem dilatação só na primeira e meio que a contração na segunda. Exato, Dá pra exato. saber das duas, Mas dá não para dá saber não? o valor? Dá. É só subir. Então eu tenho tudo que eu preciso ali, então ótimo. Eu tenho variação do comprimento, eu tenho variação da área, é só olhar valores iniciais e finais aqui. A única coisa que eu não tenho, né, é
o alfa Mas desse quando for material aqui. assim, Oi? o... a questão tem que dar o alfa, não tem? Ou não. Ou se for uma questão gráfica como essa daqui, geralmente é o que ele está querendo descobrir. Aqui eu ainda poderia sacanear, né? Perguntar, quero saber o alfa desse aqui também, ó. Só que quando você fizer as contas, aí você tem que ficar esperto. Posso perguntar, mas é área, cara, mas eu posso perguntar o alfa, né? Eu posso. Na verdade, geralmente se você encontra é o alfa que está tabelado. Só que quando você aplicar essa fórmulazinha aqui, você vai achar, na verdade, é o beta. E você não pode esquecer que ele é 2 alfas. Então o valor que você encontrar aqui, você tem que dividir, só isso. Né? Porque lógico que na questãozinha de marcar, vai ter as duas respostas lá, né? A certa, que seria o alfa, você está perguntando o alfa, né? E a errada, entre aspas, né? Se considerando que você poderia esquecer aqui e marcar isso daqui, né? Aí a gente marca e fica rindo até o canto, achando que acertou. Beleza? Então é isso aqui. Agora, nas questões não gráficas, se é que pode se dizer assim, respondendo, né? Aí geralmente dão uma tabela, tá? Provavelmente na prova, em algum simulado que eu vou passar para vocês, né? Porque o assunto de prova de vocês é dia 23, é isso mesmo, né? Falei nada errado não, falei não. Segundo ano, dia 23. Aí o conteúdo de prova é ondas, né? Então, conteúdo futuro aí de alguma atividade, eu acho que já até passou já essa etapa, mas para a etapa que vem, um simuladozinho, né? Sobre esse assunto aqui, né? Eu vou cobrar ainda sobre esse assunto, porque possivelmente ele não vai ser cobrado, não vai ter oportunidade de cobrar esse conteúdo aqui em prova, tá, galera? Por isso que abri uma observação aqui. Por isso, aparentemente, o número de atividades está um pouquinho, né, além, em cima desse conteúdo. Fala, não, cara, você não está distribuindo conteúdo, está cobrando em atividades só ter temperatura e dilatação, né, escalas termométricas. Por quê? Porque esse conteúdo eu vou avaliar assim. Eu não vou ter oportunidade de cobrá-lo numa prova de etapa, tá ok? Próxima prova de etapa, como ela está longe pra caramba, ela vai ser conteúdo novo, tá? Beleza? Só para ilustrar. Então isso aqui, por isso essa quantidade é, não é excessiva, tá? De forma alguma. É o combinado, uma por semana. O assunto é praticamente só um, não é um assunto de prova. Eu vou colocar à disposição, eu devo aula no segundo ano, tá? Eu devo aula no segundo ano, eu vou me colocar à disposição antes da prova, antes do dia 23, que é sexta-feira que vem ainda, né? Quarta-feira é feriado, né? Então eu vou me colocar à disposição para aula, para pagar essas aulas e elas vão ser aulas de revisão, tá? Vou trabalhar só conteúdo de prova da prova de sexta-feira. Aí eu vou me colocar à disposição ainda hoje para a Grazi, para ela marcar a aula extra de segunda a sexta. Eu não sei se eu estou devendo uma ou duas aulas, é marcar uma ou duas aulas a mais, tá? De segunda a sexta aqui, dentro da possibilidade de vocês aí, tá? E ela vai ser exclusivamente de revisão, tá? Vou trabalhar ondas, beleza? Então vamos lá, né? Então vamos lá. Bem, vou fazer minhas continhas aqui, ó. Digamos que isso aqui seja minha letra A, que aí eu praticamente falei tudo. Vou resolver um ou outro exercício desse conteúdo aqui, mas vou ver se eu deixo para fazer isso mais para frente, quando eu for montar um simulado sobre isso aqui, para cobrar de vocês o simulado. Esse simulado vai ser referente à próxima etapa, então todo mundo relaxa e vai fazer a prova, que não vai ser agora não. Bem, então vamos lá. Letra A, dilatação linear, né? Já vou aplicar a fórmula direta aqui, tá? Opa, foi sem querer. Já vou aplicar a fórmula direta aqui. Então, minha dilatação linear começa em 2 e vai para 2,002. Então, a minha dilatação foi 0,02. Esse foi o quanto aumentou.
É pouco? Bem, considerando que é metro, não é não, tá? Seria 2 milímetros, tá? A barra não é tão grande assim, então não está muito fora não, tá? Inventei o exercício, mas não foi tão fora não. Comprimento inicial, 2 metros, alfa, vezes a variação de temperatura, que foi de 0 a 100. Então tá aí, ó. Beleza? 0,002 e aqui vai ficar com 200, né? Alfa. Então, alfa é sempre um número muito pequeno, vai ficar 0,02 dividido opa, por 200. Uma coisa que você tem que tomar cuidado é porque eu falo assim, saímos de conteúdos que praticamente eu não trabalhava com potência de 10. E aqui você vai trabalhar, então eu recomendo só tomar um cuidadozinho com isso aí, né? Então vou simplificar aqui, né? Então vai ficar 0,01 aqui em cima, só que vai acrescentar dois zeros ainda. Vai ficar 0,00 que já tinha, né? Mais dois aqui de baixo, 1, 2. 1. Isso é o meu coeficiente. Lógico que eu não vou ficar com esse número desse jeito aqui, né? Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco se eu parasse no um. Mas vocês já repararam que a maioria, a grande maioria, as tabelas são todas com duas casas, né? Então eu não vou parar no um, vou colocar 10. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Pode reparar que é sempre na ordem de grandeza. A ordem de grandeza é sempre menos 6. E aqui na frente são sempre duas casas decimais. Graus Celsius elevado a menos um. Eu já expliquei por que é menos um, tá? Porque quando você passa dividindo, quem passa dividindo é a temperatura. Então o grau Celsius fica dividindo, né? Por isso que ele fica aqui. Então tá aí. Dúvidas? Esse é o meu coeficiente linear. Tranquilos? E letra B, mesma coisa, só que o outro está resfriando, né? Está indo de 3 para 2,997. Praticamente só a última casinha aqui, né? Então, jogando já direto na fórmula, minha variação diária é 0,003, né? Então, minha variação diária aí foi 0,03. Aí não coloca negativo, não, né, Não coloca Carlos? negativo, exatamente, tá? Isso que eu ia chamar a atenção, que não coloca negativo, tá? É só para registrar que teve uma variação, né? É para você não estranhar o gráfico vir para baixo e ficar nessa dúvida. E aí, eu ponho negativo? Não. Não, porque você já sabe que é uma contração, né? E a variação de temperatura, inclusive, deveria ter aparecido negativa aqui, né? Eu devia ter jogado esse gráfico pro lado de para trás aqui, ó. Uma variação negativa. Acabou ficando em módulo, né? Então, comprimento inicial é 3, tá? Vezes o beta, que na fórmula original tem o beta, embora queira o alfa, vezes a variação de temperatura. O negativo que você teria colocado aqui, ó, Arthur, você também teria colocado ele na temperatura. Então, ele é desnecessário, né? Que um ia anular o outro. E aqui 200, tá certo? Então, geralmente a temperatura aqui foi em módulo. Eu deveria ter descido o triângulozinho aqui, ó, ter descido a reta aqui pro outro lado. Acabei esquecendo. E aí, resolvendo isso aqui, o beta vai ficar 0,03. Vou colocar o gráfico do jeito que ele deveria. Dividido por 3 vezes 200. Vou simplificar o máximo aí. Então esse aqui vai ficar pequeno. Que ele vai ficar aqui 0,001 dividido por 200, né? Então vai ficar 0,01 dividido por 200. Então vai dar meio, vai dar 0, já tinha dois zeros aqui já, né? Aí o 10 aqui, ó, se você for olhar, o 10 eu dividi por 2, então deu 0,5.
Ainda, ixi Maria, ainda sobrou um 100 aqui. Beleza, então fazendo isso aí tudo deu 0,000, acrescentei mais 2 zeros, 5. Então o meu beta vai dar 5, não, 50 vezes 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7. É, escolhi bem os números aqui não. Mas beleza, 10 a menos 7. Um beta surreal. Só que ele está querendo o alfa. Então o alfa só tem que dividir o beta por 2. Que vai dar os 25 vezes 10 a menos 7. Ô, Carlos, Elevado a menos você 8. Oi. usou é, alfa e beta como variáveis só para diferenciar ou o beta é porque é o 2 alfa mesmo? O beta ele é 2 alfas mesmo. Tá? Por que que... Ah, O- porque é metros ao quadrado? É, tá. Entendi, de desculpa. certa forma, sim. De certa forma, é sim. Deixa eu só conferir uma conta aqui se eu não fiz ela errada. Não fiz não. De certa forma, sim, tá? Só conferir porque eu vou publicar depois a aula. Daqui a pouco eu tenho que editar. É... Então foi um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, certo? Bem, por que, que eu usei o beta? Não foi só para diferenciar, não, né? Como eu respondi. Foi porque é metro ao quadrado, na verdade, né? Então, quando eu estou falando sobre beta, eu estou falando, na verdade, suponhamos que fosse um quadrado, né? Que essa variação aí, desse material do gráfico 2 da letra B, por exemplo, fosse um quadrado, né? Então, então faça um quadrado direito. Né? Se fosse, digamos que fosse um quadrado. Ah, falou, cadê meu negócio? Sumiu. Então suponhamos que fosse um quadrado. Aí essa pergunta é interessante pelo seguinte, que eu não posso esquecer o porquê desse negócio não. Então suponhamos que eu peguei um quadrado. Não interessa se esse quadrado é totalmente preenchido ou não, tá? Ele poderia ser simplesmente uma pessoa pegou um arame, aí ela já começa falando assim, ah, eu peguei um arame. Você fala assim, ah, então é linear, né? Porque um arame, né, é linear. Só que aí ele vai e faz um quadrado com arame. Ah, então ele fez um, aí já é área, aí já é superfície, tá certo? Então não interessa se ele pegou um arame, se ele deixou o arame esticado, beleza, né? Aí tá falando de linear, né? Meu arame aqui. Agora, se ele pegou esse arame e fez um quadrado, um triângulo, um círculo, aí já virou superfície. Mesmo que ele esteja totalmente, mesmo que seja um anel, né? Então, o que que aconteceu? Se você fosse olhar um lado do quadrado aqui, ele vai dilatar. Ele vai sofrer uma dilatação linear. Mas como é uma figura geométrica, tem dois lados aqui, esse outro lado aqui também vai dilatar, certo? Vai dilatar. Então, eu tenho um alfa, né? Referente a uma dilatação de um lado e tenho mais um alfa do outro lado. Ou seja, eu tenho dois alfas. Por isso que na fórmula que fala sobre dilatação superficial surge o beta, que significa dois, duas dimensões, né? Dois lados, né? E se eu fizer as contas, como assim? Se eu pegar essa fórmula aqui, ó, né? Em vez de você me falar a área, né? Em vez de você me falar a área, como foi feito aqui, ó. Suponhamos, né? Eu não vou fazer isso, vou dar um trabalho danado. Não tem exercício nesse estilo, mas, teoricamente, se eu te falasse os lados do quadrado, é bom que é quadrado, você calcular só um lado, né? O outro é igual mesmo, você é só multiplicar.
Se você calcular a variação do A de um lado, tá? Calcular a variação do outro lado, multiplicar um pelo outro, você vai chegar nessa fórmula aqui, ó, tá certo? Aqui teve alguma dúvida? Que aí eu vou corrigir o gráfico. Opa, fiz bobagem aqui. Que aí eu vou corrigir o gráfico. Ah, vai dar para corrigir o gráfico direitinho, quer ver? Ou esse programinha do Windows, nunca vi dar tanto problema. Então tá bom, você tem que sair. Agora eu posso abrir outro? Não, não posso abrir outro. Tudo bem, então. Só um segundo aí, galera. Então, corrigindo o gráfico, eu vou corrigir esse carinha aqui, ó. Esse aqui tá ok. Vou corrigir a correção desse gráficozinho aqui, ó. Tá? Esse gráfico aqui eu deveria ter colocado da seguinte maneira. Virado para o lado negativo aqui. Essa canetinha é tão difícil de ter uma hora de você ter coordenação que a gente tem que inventar cada coisa para fazer um gráfico. Então tá aí meu gráfico. Então, só que antes de corrigir o gráfico, eu comecei a falar lá. E se fosse um quadrado, né? Para entender, só para entender, eu não vou fazer essa conta não, né? Que é covardia fazer uma conta dessa no sábado. Mas se fosse um quadrado, né? O que você faria? Como que seria, né, a ideia? Se eu só tivesse uma teoria na cabeça, só essa daqui, ó, delta L, eu só saberia, né, se eu soubesse só isso. Como que eu faria? Bem, eu faria qual que é a dilatação do lado um e qual que seria a dilatação do lado 2. Aí eu tô querendo saber, Carlos, qual que foi a variação da área total ou da superfície, né? Vamos falar assim, né? Da superfície. Uai, se eu descobrir qual que foi a dilatação de um lado vezes quanto foi a dilatação do outro lado, fechou. Né? Se eu fizer isso aqui, eu sei, oh, perdão, não é vezes, tá? Se eu calcular quanto que dilatou o comprimento de um lado, não, quero área é vezes mesmo, vezes a área do outro lado, tá certo? Qual que é a área, toda hora eu ponho área, qual que é a área inicial? Bem, eu teria que fazer o lado um vezes o lado 2. Tudo bem, é um quadrado, né? Mas digamos que não fosse, né? Para ficar geral. Então, isso aqui, ó. Se eu quero a área inicial, só fazer um lado vezes o outro. Se eu quero a variação da área, só fazer a variação de uma área mais a variação da outra. Agora, se você fosse calcular essa variação aqui, ó, você usaria o lado inicial vezes o alfa vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura é a mesma para todo mundo, né? Então, quando você fosse fazer essa conta toda aqui, ó, né? Que daria? Pensa só, né? Lógico que eu não vou só montar aqui, não vou fazer isso tudo. Que seria a dilatação superficial? Seria a área inicial vezes alguma coisa vezes variação de temperatura, né? Esse é alguma coisa que seria a nova constante, né? Então, se eu fizesse de um lado, é um vezes o outro. Então, imagina o trabalho que é dar L1 vezes alfa um, só que o material é o mesmo, né? Então, nem precisa falar que é alfa um vezes variação de temperatura, né? Vezes, que é o lado do SA, é a área, né? Estou fazendo uma, uma, uma variação vezes a outra. Então, tá aqui. Vezes L2 vezes o alfa, não, nem parece que é um L2, vezes L2 vezes variação de temperatura. E isso é só de um lado, vezes o alfa.
perdão, esqueci o alfa aqui. Então L2 vezes o alfa, que é o mesmo, vezes a variação de temperatura. E do outro lado, não, nem cabe aqui, né? E do outro lado seria o quê? A área inicial, que é L1 vezes L2. O coeficiente beta que ia dar, vezes a variação de temperatura. Vixe, Maria. Conclusão. Você ia cortar as variações de temperatura, todas, né? Do lado de cá ia ficar L1 vezes L2, que é a área, né? Alfa vezes alfa. E do outro lado ia ficar L1 vezes L2 vezes esse beta. E eu cortei a variação de temperatura, né? Se eu fiz alguma coisa errada aqui. Por que que você cortou as três variações de temperatura? Ah, moço, eu tinha que ter calculado a área um, depois a área 2 e somado. Aí, cara, fui tentar facilitar. Não, porque as variações de temperatura são todas a mesma. Ah, falei que eu ia dar uma aula mais leve e fico fazendo essas coisas aqui. Aqui eu teria que fazer o seguinte, fica a pergunta e depois a gente responde com calma. A área inicial é L1 vezes L2. Dá mais trabalho do que eu imaginei. A área inicial, L1 mais L2. Beleza. É, e a área depois de aquecer, por exemplo, depois da dilatação? Nossa, dá um trabalho danado. Se for olhar, ó, a área inicial, só vou indicar mesmo, porque vai dar muito trabalho. A área inicial seria comprimento inicial de um lado vezes comprimento inicial do outro lado. A área depois que dilatou, a área final, seria o comprimento final de um vezes o comprimento final do 2. Ótimo. Mas na fórmula tá a variação do L, né? Não é, a gente coloca a variação do L. O que é a variação do L? É o trabalho que vai dar. O que é a variação do L? L final menos L inicial. Aí que entra isso aqui, ó. Tá? Nossa senhora, eu queria fazer um trem leve, fiz um trem pesado. Então, aí que entra isso aqui, ó. Que você calculou antes, né? Porque você vai substituir ΔL pela variação do comprimento. Aí essa fórmula vai ficar gigante, ó. Tá? Eu nem apresentei ela dessa forma, não. Só para indicar que se você fizer essa conta aí, faz aí. Que aí você vai descobrir que no final que o beta vai ficar alfa de um mais o alfa do outro. Como é o mesmo alfa, vai ficar dois alfas. Tá? Eu tentei simplificar aqui, mas não tem jeito não. Você tem que pegar a fórmula na íntegra. Do lado de cá ficaria S menos S inicial, que é igual a S0 vezes o beta vezes ΔT. Essa fórmula aqui eu não mostrei para vocês, que eu achei que era desnecessário. Passo o S inicial para lá, fica assim, ó. Beta ΔT. Se você simplificar, fica S é igual. Se eu botar o S0 em evidência aqui, fica 1 mais beta, vai dar muito trabalho. Tá? Mas você vai chegar à conclusão que o beta é 2 alfas. E só corrigindo o E, gráfico aqui para a gente encerrar, o gráfico era de área, né, de superfície, metros quadrados, em função da temperatura. Certo? Aí eu fiz o gráfico para cá, ó, sendo que era um resfriamento. Tá? O jeito certo é fazer ele para cá. Então teve uma variação negativa de temperatura de 200 graus Celsius. Tá? Corrigindo aí que não poderia ser para o lado de cá, mas eu resolvi como se fosse em módulo, né? Mas o gráfico tinha que vir para o lado de cá. Tranquilos? Tranquilo. Ô, gente, tenha um excelente final de semana aí, tá? E um bom proveito lá na amostra de profissões. Pergunta bastante sobre a profissão que talvez você tenha que arrastá-la pro resto da sua vida aí, viu? Falou? Um abração pra vocês aí. tá. Tchau. Valeu pelo Falou. discurso motivacional. Mas não esquenta a cabeça não. Não é garantia